Alô, boa noite, graça e paz. Queremos dar boas-vindas a todos, amados irmãos. Que bom que você veio, que você está aqui nesta noite de domingo maravilhosa, que o Senhor nos concedeu para que nós pudéssemos celebrar juntos em comunhão, embora neste tempo de isolamento, nesse tempo onde estamos um pouco distanciados, mas aí na sua casa, onde você está, junto à sua família, eu quero, em nome de Jesus, convidar você a estar celebrando, a estar festejando, uma festa espiritual, uma comunhão maravilhosa que o Senhor nos dá, a alegria de podermos celebrar nesta noite. Nós vamos louvar ao Senhor e juntos vamos, nesta celebração, dizer que o Senhor é bom, dizer que o Senhor é maravilhoso e como é bom nós podemos louvar e glorificar o nome do Senhor. Louvemos a Deus em nome de Jesus. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu amo e adoro diante dele. Eu me prostro e eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu amo e adoro diante dele. Eu me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu amo e adoro diante dele. Eu me prostro e eu canto e louvo ao Rei que é digno.
continuando com esse mesmo espírito de louvor, de adoração, de gratidão ao nosso Deus, eu quero neste momento convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no Salmos de número 100, para nós fazermos a leitura. E o texto que nós queremos ler desta noite, Salmos 100, a partir do versículo 1, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele nós somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Hinos de louvor. Portanto, rendei-lhes graças e bendizei-lhe o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. De geração em geração a sua fidelidade. Eu quero chamar a atenção do versículo 1. Ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor. E é para isso que nós estamos aqui nesta noite, para celebrar, para prestar um culto de louvor àquele que é o único digno de receber esta celebração, este louvor, esta adoração, para que o Senhor ele possa estar entre nós, agindo entre nós, se movendo entre nós, abençoando este culto. Nós precisamos ter esse espírito de celebração, de festa, de alegria, de adoração diante do nosso Deus. Pensando nisso, nós queremos agradecer ao Senhor por esta tão grande oportunidade que Ele nos concede de celebrar, de festejar, de louvar. E nós queremos agradecer ao Senhor por esta tão grande, rica e maravilhosa oportunidade, nesta noite de domingo, onde nós podemos agradecer por tantas bênçãos, tantos motivos nós temos para expressar a nossa mais profunda gratidão ao Senhor, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez, mas também por tudo que Ele é. Eu quero neste momento convidar você a estar fechando os teus olhos, inclinar a tua cabeça, aí na sua casa, junto à sua família, onde você estiver, ouvindo a minha voz, participando deste culto, eu quero convidar você a agradecer ao Senhor. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós estamos celebrando ao Senhor nesta noite. Estamos rendendo graças ao Senhor por essa tão grande oportunidade. Obrigado, Deus, pela tua graça, pela sua misericórdia que se renovou neste dia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado por esta dádiva que podemos celebrar a vida no dia de hoje. Podemos, meu Deus, contemplar a beleza da sua santa palavra, a comunhão do teu Santo Espírito, ó Pai. Podemos, meu Deus, desfrutar da beleza da vida que o Senhor nos concedeu, da salvação que o Senhor, meu Pai, nos deu lá na cruz, por Jesus Cristo, nosso Senhor, quando nós fomos comprados pelo teu sangue, pelo sangue derramado, que o Senhor removeu, Senhor, a nossa culpa, comprou, Senhor, ó Deus, a nossa vida, nos tornando filhos do Senhor. E hoje nós podemos agradecer, dizer que somos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Muito obrigado. Nós oramos pedindo em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Conforme eu fiz a introdução deste culto, lembrando do Salmo 100, versículo 1, que fala sobre celebrar, alegria. Isso nos traz à memória algo muito relevante para nós, que é nos lembrar que o Senhor,
que o motivo da nossa alegria, da nossa gratidão é o Senhor. Que o motivo da nossa, a nossa oportunidade de estar aqui nesta noite é o Senhor. Por isso, para o Senhor, nós vamos celebrar, mais uma vez, nós vamos entrar em louvor e adoração ao Senhor. Portanto, cante, louve, adore, celebre ao Senhor com alegria nesta noite, para a honra e para a glória dele. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim.
Amados irmãos, continuando nesse mesmo espírito de adoração ao nosso Deus, nós já louvamos, nós já oramos, nós já pudemos desfrutar de um texto que muito fala ao nosso coração a respeito da celebração, da alegria de podermos celebrar. Mas neste momento, nós queremos mais uma vez fazer uma oração intercessória. Nós podemos agradecer a Deus pelos seus feitos, pelas suas obras, por que Ele tem feito, pelo que Ele tem feito por nós. Mas também a palavra de Deus nos orienta que nós também devemos interceder junto ao Pai. Interceder por aqueles que estão em sofrimento. Interceder por este momento tão delicado que vive o mundo, as nações, o Brasil. Eu quero nesta hora interceder por você, pela sua empresa, pela sua família, pelos médicos, pela ciência, por aqueles que estão nas ruas, nas praças, passando por sofrimento, passando por privações de alimento, aqueles que estão na solidão, que estão nas favelas, que estão entristecidos, que estão sem esperança, que estão pensando em dar cabo da sua própria vida em função das circunstâncias difíceis e que estão vivendo. Então este é o momento onde eu convido você a orar comigo, por essas necessidades, por esses motivos urgentes, que o mundo clama, que o nosso Brasil grita, que as famílias estão precisando e necessitando neste momento. Oremos em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nesta hora, como sacerdote do Senhor, chamado não apenas para pregar, Senhor, mas para pastorear, para cuidar. E eu quero, meu Deus, neste momento, interceder pelas minhas ovelhas, pelas famílias que o Senhor colocou em minhas mãos, para cuidar, pastorear, abençoar e dar a direção. Eu oro pedindo por cada família da minha igreja, do meu povo, da sua igreja espalhada por toda a terra, pelos 4 cantos da terra, meu Deus, os teus filhos, as mais diversas situações que estão enfrentando, muitos deles, meu Deus, nos hospitais, muitos deles, meu Deus, passando perseguições, missionários, meu Deus, passando privações, lutas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo por aquelas vidas, por aquelas famílias. Deus, socorre, estende a tua poderosa mão, levando o teu consolo, o teu conforto. Clamamos, meu Deus, pelas nações. As nações, a terra está doente, clamando por socorro. As autoridades, que o Senhor lhes conceda sabedoria para tomarem decisões. Os hospitais, que estão cheios, meu Deus, renova as forças, meu Deus, dos médicos, dos agentes de saúde, todos eles, desde o faxineiro até o diretor, Senhor, abençoe para que eles sejam, meu Deus, renovados, e possam ter, meu Deus, suas emoções, suas forças físicas renovadas. Deus abençoe para que, Deus, a ciência possa encontrar, Deus, uma solução, uma vacina, para que, meu Deus, possa controlar, ser a solução para este coronavírus. Mas enquanto isso não acontece, sustenta essas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, para que nós tenhamos a nossa fé viva nesse tempo de isolamento, de lutas, de tribulação, de circunstâncias difíceis, ó Pai.
Rogamos, meu Deus, pela sua igreja, pela nossa igreja, pelo seu povo. Deus o abençoe para que o seu povo entre no avivamento, experimente o avivamento, o renovo, Deus. Aqueles que estão doentes, sustenta, Pai. Aqueles, meu Deus, que não têm ainda a oportunidade do tratamento, meu Deus, para as mais diversas enfermidades, cura-os, ó Deus, sustenta com a sua mão poderosa. Em nome de Jesus, leva o consolo, o conforto, a esperança, a alegria, o emprego. Deus, clamamos, Senhor, pois vivemos tempos difíceis, mas nós confiamos no Senhor, confiamos nas promessas do Senhor, por isso intercedemos junto a Ti, porque Tu és aquele que pode, meu Deus, fazer o milagre, aquele que pode dar, ó Deus, a ordem por uma única palavra e tudo mudar na história, tudo mudar, meu Deus, em nossas vidas. Tu és aquele, meu Deus, que pode nos dar o bom vinho, Senhor, o vinho da esperança, o vinho da graça. O Senhor pode renovar o nosso vinho a cada dia, Pai, de maneira, meu Deus, que possamos experimentar novos tempos. Abençoa, Pai. Por isso nós clamamos, pedindo, Deus, o favor, a misericórdia do Senhor sobre nós. Clamamos sobre as empresas, sobre os empresários, sobre os seus filhos empresários, aquele, meu Deus, que dá o emprego, sustenta, Pai, para que suas empresas permaneçam abertas, para que não haja a falta do emprego, o desemprego, mas, meu Deus, que a boa mão do Senhor lhes conceda o recurso, o caminho, a solução, a saída nesse tempo difícil. Deus, em nome de Jesus, nós queremos continuar confiando na sua graça e na sua infinita misericórdia. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Neste momento muito especial para nós, nesta noite de domingo, de festa, celebrando ao Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós temos o privilégio, a alegria de não apenas louvar, orar, mas dentro desse contexto de adoração e de culto, a oportunidade que o Senhor nos concede de também desfrutar de um tempo que marca, que sela a nossa mais profunda relação com o nosso Deus, que é através da sua palavra. A sua palavra que é viva e eficaz. A sua palavra que nos purifica de todo o pecado. A sua palavra que nos exorta, que abre os nossos olhos e nos adverte. Esta palavra, eu quero convidar você neste momento a estar abrindo a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 2. E nós, neste texto, nós vamos meditar, pensar, caminhar juntos, no sentido de entender o que Deus deseja nos dar. O que o Senhor quer nos dar, nos ensinar, através desse maravilhoso texto. Eu convido você a caminhar comigo, na leitura desse texto, no entendimento desse texto, na proposta desse texto, para que nós possamos sair daqui nesta noite, cheios, renovados, para que a nossa bateria espiritual esteja plenamente cheia para mais uma semana de atividades. Para tanto, precisamos acolher a palavra, deixar essa palavra nos encher, atravessar o nosso coração, o nosso mais íntimo, e ela fazer morada no altar do nosso coração. Está lá dentro, para que nós sejamos renovados por ela. João capítulo 2, a partir do versículo 1, o texto, ele diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Maria. Mas veja o que diz o versículo 2, que também estava Jesus e os seus discípulos como convidados naquela festa.
E no versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Maria chegou para Jesus e lhe comunicou, lhe deu uma notícia. Qual foi a notícia? Eles não têm mais vinho. Versículo 4. Mas Jesus então respondeu para sua mãe, mulher, que tenho eu contigo? Disse ele no versículo 4. Na parte B do versículo 4 ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 medidas ou metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Versículo 8. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado água, chamou o noivo. O mestre-sala então chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho para o final, para agora? Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Que coisa linda, que coisa maravilhosa esse texto. Eu fiquei boa parte desta semana, desde segunda-feira, pensando, orando sobre esse texto. E então eu pude mergulhar nas entrelinhas desse texto e poder entender que Jesus, Ele deseja tanto nos alcançar, nos abençoar com algo novo. Veja que esse texto, ele inicia dizendo que 3 dias depois, no versículo 1. 3 dias depois, ou seja, esta frase, 3 dias depois, está relacionada à narrativa do último acontecimento relativo ao chamado de Natanael e Filipe. Portanto, essa narrativa de João no capítulo 2 mostra, o que ela nos mostra? Ela nos mostra uma festa, nos mostra um banquete, um casamento acontecendo. E o que tinha naquele banquete? O que tinha naquela festa? Lá tinha muita gente boa, lá tinha muita gente bonita, muita gente importante, muita fartura, tudo muito bem organizado, tudo arrumadinho, parecia tudo perfeito. Uma festa, uma família importante. Veja, que lembrando que uma celebração naquele tempo, uma festa de casamento naquele tempo, ela poderia durar cerca de uma semana. Cerca de uma semana as pessoas festejando, como nós podemos ver nos versículos 9 e 10. Veja, em meio à festança, em meio a tanta gente bonita, fartura, alegria, surgiu um grande problema. Faltou o principal elemento de consumo da festa. Qual era o principal elemento de consumo da festa? O vinho.
Faltou o vinho. Então, diante desta necessidade, estava iminente um grande problema. A falta do vinho representava um vexame para o noivo. Não apenas isso. Além do vexame que o noivo iria passar, ele também poderia ser exposto ao potencial processo judicial movido pelos parentes da noiva. Veja, que problema, que vexame, que problema social. E quem sabe até mesmo um problema judicial. Diante dessa real necessidade e possível vexame, foi neste cenário que Jesus Cristo realizou o seu primeiro e extraordinário milagre publicamente. Meus amados, nesta noite de domingo, Deus tem algo muito especial para nos falar, para nos ensinar, através desse texto, dessa mensagem, cujo título eu chamei de Acabou o vinho da festa. O título da nossa fala nesta noite, Acabou o vinho da festa. Foi o que Maria revelou a Jesus. Foi o que Maria comunicou a Jesus. Dentro desta linha de pensamento, eu quero caminhar com você, desenvolvendo esse texto para que nós possamos entender o que Jesus deseja nos dar nesta noite. Primeiro, Maria procurou Jesus quando o vinho acabou, no versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Acabou. Acabou o vinho. Foi uma notícia bombástica. Difícil de acreditar naquele momento. Veja que Maria foi falar com Jesus acerca da falta do vinho que chegou ao fim em plena festa. A questão não está na falta do vinho. A questão está quem traria, quem seria capaz, quem seria competente para suprir tal necessidade de última hora. Não tinha supermercado para comprar o suco de uva, não tinha no estoque, na despensa, para poder distribuir aos convidados. Portanto, Jesus, ele não era o noivo da festa, não era o dono da festa, não era o patrocinador da festa, ele era apenas um dos convidados que estavam presentes naquela festa. Por que Maria foi falar para ele? Porque Maria lhe procurou, dando-lhe a notícia de que acabou o vinho. Veja, até então, Jesus não tinha expressão social como Filho de Deus, como Messias. Quase ninguém o conhecia como o Messias. Portanto, não chamava a atenção de ninguém, era apenas mais um convidado no meio da multidão. Não era considerado por alguém ou por ninguém, senão pelos seus discípulos e conhecido pela sua própria mãe. Portanto, o fato é que, em meio a uma festa de tamanha expressão social, como outras atividades sociais que aconteciam em Israel, na sociedade judaica, houve um problema que certamente traria muito constrangimento aos noivos. A falta do elemento mais importante. Acabou o vinho. A falta de um dos elementos mais importantes da cultura judaica, e que em hipótese alguma deveria faltar nas principais festas oferecidas
que era o bom vinho. Não podia faltar. Portanto, note que tudo estava perfeito. Festa, alegria, muita organização, a festa estava uma maravilha, os convidados festejando, os noivos se realizando, um clima de paz, de tranquilidade, um ambiente onde as pessoas, elas pensavam que tudo estava na mais perfeita ordem e que nada poderia tirar a sua tranquilidade. Tirar a tranquilidade, a alegria daqueles que estavam festejando. Muitas vezes, é nessa expectativa que muitos de nós, eu e você, levamos a vida. Imaginamos que tudo será perfeito, plano, reto, sem problemas, tudo na mais perfeita ordem. Não. Imaginamos que tudo será perfeito ou que nós não desejamos ter problema em nossas vidas. Veja, um casamento perfeito, queremos muitas vezes um casamento perfeito, um namoro perfeito, uma família perfeita, uma igreja perfeita. Isso simplesmente não existe. Por quê? Nós somos seres humanos e lidar com gente é lidar com a imperfeição. Lidar com pessoas é lidar com a imperfeição. Meus queridos, é nesse ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção. Assim como naquela festa que aconteceu em Caná da Galileia, quando tudo parecia normal, tudo muito bom, tudo muito belo, alegria, vinho, comida, casamento, amigos, festa, perfeito. No meio de todo aquele cenário festivo, daquela alegria, ninguém percebeu a presença ilustre e importante de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ninguém percebeu a ilustre presença e a importância de Jesus naquele ambiente festivo. Ele não era o ponto central da festa. Ninguém o considerou em momento algum, até que faltou o elemento de consumo mais importante da festa, o vinho. Até que faltasse algo que pudesse provocar uma instabilidade, uma insatisfação, o vinho, e que a falta deste traria constrangimento e quem sabe até poria fim naquela festa. A festa simplesmente ia acabar sem a presença do vinho. Em nossa vida, meus queridos irmãos, em nossa vida e nos dias de hoje, não é muito diferente como as coisas aconteciam naquela festa lá em Caná da Galileia. O mundo segue o seu curso natural, normal. As festas continuam, a sociedade caminha naturalmente, regalada em suas mais desejadas necessidades, desfrutando e desejando beber do bom vinho, da fartura, da paz, da saúde, das amizades, do conforto, da esperança. Veja, o que eu quero dizer, que não há nada de errado nisso. Não há nada de errado nisso, de desfrutar das coisas mais gostosas e necessárias para as nossas vidas nesse tempo que nós vivemos. O problema é que as pessoas, elas querem viver uma vida sem Jesus, uma vida sem Deus, reservada de Jesus,
Para muitos, Jesus não faz parte da festa até que comece a faltar algo que o nosso coração deseja. Até que comece a faltar algo que o nosso coração deseja tanto. Até que comece a faltar algo que nos faça chorar. Que doa lá dentro do nosso peito, do nosso coração. Quando o bom vinho acaba, nós nos sentimos ameaçados. Porque a festa pode acabar. Acaba o vinho, acaba a festa. Acaba a alegria. Acaba a paz. A esperança. Porque a festa pode acabar. O dinheiro pode acabar, o emprego pode faltar, a saúde muitas vezes fica abalada. É nesse momento que Jesus, o Filho de Deus, é procurado e lembrado a fim de trazer de volta o bom vinho que acabou. Quantos estão vivendo assim? Procurando um bom vinho para viver festejando, se alegrando, sem a presença, sem se importar, sem perceber, sem considerar a Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que Jesus estava na festa. Jesus foi convidado para estar lá, mas ele só foi procurado quando a alegria das pessoas estava ameaçada. A festa estava ameaçada a ser interrompida antes do seu curso natural. Percebe que Jesus só foi lembrado, percebido, exatamente quando a festa estava ameaçada a ser interrompida. Meus amados, veja que assim também somos nós, muitas vezes. Quantos milhares estão procurando Jesus? Estão indo atrás de Jesus, se lembrando dele, vão atrás dele, somente quando acaba o vinho da alegria e o vinho da fartura, o vinho da esperança. Ele precisa ser lembrado, considerado e ocupar a primazia, prioridade da nossa vida. Ele precisa ocupar o melhor lugar da festa, para que nunca falte o bom vinho da esperança na minha e na sua vida. Não deixe para procurar Jesus Cristo, Filho de Deus, somente quando o bom vinho acabar. Dentro desta linha de pensamento, acabou o vinho da festa. Primeiro, Maria foi procurar Jesus para anunciar que acabou o vinho. Segundo, só Jesus pode nos encher, só Jesus pode nos dar o bom e novo vinho. Segundo, só Jesus pode nos dar o bom e novo vinho. Veja no versículo de número 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Maria expressa algo extraordinário. Que profundidade tem esta frase de Maria? Como podemos definir Maria, a mãe de Jesus, em uma única frase? Eu defino Maria, mãe de Jesus, como sendo uma mulher brilhante. Olha que profundidade nas suas palavras. Fazei tudo que ele vos disser. Que verdade podemos extrair desta linda frase que saiu dos lábios de Maria. Em outras palavras, Maria colocou, me desculpa as palavras chulas, mas Maria colocou nas mãos de Jesus um grande B.O.
colocou nas mãos de Jesus uma responsa que não era dele, era do noivo. Em outras palavras, Maria, ao expressar essa frase, na verdade ela está querendo dizer, só ele tem competência para fazer algo nesse momento tão delicado. Fazei tudo quanto ele vos disser. Virou ela para os serventes, para os criados, e expressou dessa forma. Ela ali estava depositando toda a sua confiança. Ela estava depositando toda a sua expectativa e esperança de que Jesus poderia fazer algo para suprir aquela nossa necessidade, resolver aquele problema. Veja que no versículo 4, Jesus disse para ela, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora? Diante dessa expressão de Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Parece que Jesus, ao receber a notícia que acabara o vinho, parece que ele foi rude, mal educado com a sua mãe, mas não é isso que o texto está dizendo, não é isto que o texto está nos ensinando, pois, quando Jesus fala mulher, esta palavra no original significa uma forma educada e respeitosa de tratar uma mulher naquele tempo. Portanto, Jesus voltou-se para sua mãe e respondeu respeitosamente, educadamente, que tenho eu contigo? E essa segunda expressão, que tenho eu contigo, no original, nos traz a ideia de que Jesus, ele estava querendo dizer para Maria que as obras do Messias, todo o ministério de Jesus Cristo, os milagres que ele deveria realizar, não estava vinculado à vontade do homem. Jesus ali estava separando a vontade do homem do seu chamado. O que Jesus iria realizar ou fazer não era da vontade de Maria, ou de nenhuma autoridade, ou de nenhum outro homem, mas foi tudo preparado sobrenaturalmente por Deus, estava debaixo da vontade de Deus. Portanto, mulher, que tenho eu contigo? Jesus responde educadamente dizendo para Maria que aquele problema não seria resolvido pela vontade do homem, mas seria resolvido pela vontade do Pai. Portanto, aquele milagre que Jesus estava prestes a realizar, estava debaixo da vontade soberana de Deus, Pai, e diante da insistência de Maria e da urgente necessidade daquele momento, chegou a hora do Filho de Deus realizar o seu primeiro milagre público. Agora, pense comigo. Preste atenção. Que solução rápida e eficiente poderia brotar da mente e das mãos de Jesus para resolver aquele problema? Será que ele deveria sair às pressas com os seus discípulos e no primeiro mercado, comércio, para buscar vinho, trazer para suprir as necessidades daquela festa, dos seus convidados? É lógico que não. Não era isso que Maria estava esperando de Jesus. Na verdade, Maria esperava de Jesus. O que ela esperava era um grande e maravilhoso milagre, um novo vinho. Um vinho novo, para que não parasse ou fosse paralisada aquela festa. Veja que sobre Jesus foi colocada a responsabilidade que não era de sua competência, mas qual era mesmo a natureza do problema?
A natureza do problema era de ordem social. Ia causar um grande problema. Acabou o principal e mais importante elemento da festa. A festa estava prestes a acabar, se nada fosse feito naquele momento. O noivo passaria vergonha, vexame e quem sabe até passaria por um processo. Veja, que coisa interessante, que coisa linda a expressão que saiu dos lábios de Maria: fazei tudo que ele disser. Confiança plena e total no Messias, no Cristo. É uma expressão de alguém que está cheia de convicção de que algo ele poderia realmente fazer. Existia no coração e no mais íntimo de Maria uma enorme expectativa do que Jesus poderia fazer em meio às circunstâncias e constrangimento que a falta do vinho poderia provocar aos noivos. Veja o que nos revela o versículo 10 de João capítulo 2. Versículo 10 disse: e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Ou seja, o mestre Sala, no versículo 10 diz que o mestre Sala, ao provar o vinho, ele foi até o noivo. Portanto, o noivo era o responsável pela festa, era o anfitrião. E veja que o mestre Sala ficou espantado, ficou abismado com a qualidade, com o sabor daquele vinho. Porque aquele vinho, a qualidade daquele vinho indicava que ele deveria ser oferecido no começo e não no final. E isso traz lições maravilhosas para nós na noite de hoje. O mestre Sala era alguém que cuidava da festa, da organização da festa. Era o cerimonialista daquela época, que recebia as pessoas, que dava as boas-vindas, que organizava as pessoas no seu devido lugar, que verificava se estava faltando algo ou não. Era o mestre Sala, o cerimonialista, que cuidava de tudo. E ao provar a água transformada em vinho, ele ficou encantado, maravilhado, não se contendo. E aí então ele foi pedir explicações ao noivo, e aí então ficou surpreso. Todos ficaram surpresos. O noivo ficou surpreso, o mestre Sala ficou surpreso, mas os criados não. Os criados sabiam de onde tinha vindo aquele vinho. O mestre Sala ficou surpreso com a qualidade, com o sabor do novo e bom vinho que superou o primeiro vinho distribuído anteriormente. Superou em qualidade, superou em sabor. E com esse milagre realizado, a festa continuou. A alegria continuou. A celebração continuou. Queridos, veja que nós precisamos depositar. Esta é a lição que nós precisamos tirar desse milagre. Veja, nós precisamos depositar toda a nossa expectativa sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo, assim como Maria o fez. Pois ele, Jesus, está pronto a nos oferecer e nos surpreender com o melhor da festa. A nos dar o vinho mais precioso que nós precisamos para viver. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tudo que vem de Jesus é bom.
Tudo que vem de Jesus é melhor. Tudo que vem de Jesus nos renova. Tudo que vem de Jesus é perfeito. Experimente beber o vinho do milagre de Jesus. Nunca mais, eu afirmo que nunca mais você vai querer experimentar nenhum outro vinho. Somente aquele que desce do trono da graça de Deus. Portanto, nesta noite, esta mensagem, no seu primeiro ponto, nos dá o ensinamento de que, quando algo acaba, quando algo falta, quando algo está a nos causar instabilidade, nós precisamos depositar toda a nossa confiança no Senhor. Maria procurou Jesus quando acabou o vinho. E no segundo ponto, só Jesus pode dar esse bom vinho. Só Ele pode nos dar o vinho da graça, da salvação, do amor, da bondade. E é nessa linha de pensamento que nós queremos caminhar para o terceiro ponto. Terceiro, só Jesus pode nos encher do mais puro e novo vinho. Veja que no ponto 2 eu falei que só Ele pode nos dar o vinho novo. E no terceiro, só Ele pode nos encher do mais puro e novo vinho. Veja, o versículo de número 7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Eles quem? Os garçons, os criados, os serventes. O verso 7, ele enche os nossos olhos de alegria, de uma alegria indivisível, de uma alegria extraordinária. Por quê? Porque este verso 7, ele nos dá uma ordem. Nós vemos uma ordem de Jesus. Ele dar uma ordem. Qual é a ordem? Enchei as talhas. Enchei as talhas. O verbo que João, ao escrever, relatar este fato, o verbo que João usa é gemissati. A palavra grega gemissati é enchei. Enchei é uma ordem para encher o que está vazio. É uma ordem para encher quando não existe nada. É uma ordem para aparecer, para criar algo que não existe. Nós podemos ver aqui o Deus Nihilo, o Deus que do nada Ele traz à existência todas as coisas. As talhas estavam vazias. Veja que todo milagre, presta atenção, todo milagre parte do princípio de uma equação espiritual muito simples. Qual é a equação espiritual? Alguém dá a ordem e alguém obedece. E nessa concordância, algo novo acontece. Essa é a equação da vida, da nossa relação com Deus, daquele que espera um novo vinho, daquele que espera um milagre, daquele que deseja a prosperidade para a sua vida. Esta equação espiritual precisa fazer parte da minha e da sua vida. Alguém dá a ordem e alguém obedece. E nessa concordância, algo novo acontece. Jesus deu a ordem. E os serventes obedeceram. E o milagre aconteceu. É tão simples. Meus queridos, amados irmãos, para que aconteça algo novo em nós, em mim e você, na sua família,
na sua igreja, para que aconteça algo novo na minha vida, no seu casamento, para que haja um milagre em nossa vida, é necessário obedecer à voz de quem está no comando da vida, da nossa vida. Veja, para que haja um milagre em nossa vida, é necessário obedecer à voz de quem está no comando da nossa vida, que deseja tanto nos dar o bom vinho, que nos deseja tanto encher-nos do bom vinho, que deveria ser Jesus. A voz de comando deveria ser Jesus para a nossa vida, para a humanidade, para os homens. Mas, infelizmente, nem sempre esta é uma verdade para todos. Nem sempre esta é uma verdade para todos. Veja que nesse momento aparece um elemento, mais um elemento na cena da festa. Apareceu mais um elemento na cena da festa que ninguém se deu conta. Qual é o elemento? As talhas que estavam vazias. Ninguém percebeu que as talhas estavam vazias. Veja que o agente ativo na cena é Jesus. O agente ativo na cena é Jesus. E as talhas são os agentes passivos para receber a água e ficarem cheias. Elas estavam vazias e precisavam ser cheias. Meus irmãos, assim como eu e você, nós precisamos ser cheios da graça de Deus, porque só Ele é o agente, Ele é o agente motivador, tudo partiu dEle, tudo nasceu dEle, Ele é o agente da salvação, Ele é o agente da esperança, Ele é o provedor da graça, Ele é o agente, e nós somos muitas vezes vazios, nós somos agentes passivos vazios. Nós somos agentes passivos vazios, carentes, que precisamos do milagre de Jesus, que produza o bom e agradável vinho que nos encha de vida e de alegria. Mas é interessante, espera aí, 6 talhas vazias? Para quê? Por quê? Por que e para que aquelas talhas estavam vazias? Elas não deveriam estar cheias? As talhas eram vasos que muitas vezes de barro, outras de pedra. Na cena desse texto, dentro desse texto, as talhas eram de pedra. As talhas de pedra eram melhores. Quem possuía essas talhas de pedra eram aquelas famílias mais bem conceituadas na sociedade, porque estas pedras, talhas de pedra, elas eram impermeáveis. Elas não se desmanchavam com o tempo. Eram objetos de melhor qualidade. E elas serviam para serem cheias de água para a purificação da festa. Lavar os objetos, as pessoas lavarem as mãos, limpeza de todo o ambiente. Agora para pensar, uma festa como aquela, sem água, onde as talhas estavam vazias, isso não era comum. Algo estava fora do contexto, da realidade. Mas veja que Deus estava preparando tudo, meus queridos amados. Era impossível e inadmissível que em um cenário de festa de tal importância estivesse faltando água para a purificação. Impossível que todas as talhas estivessem vazias. E o que nós podemos construir com essas ideias?
É simples. É só pensar na vontade soberana de Deus. É só pensar para que o Messias ele veio ao mundo. O que nós podemos construir com essas ideias é que o milagre já estava acontecendo antes que Maria comunicasse a Jesus. Veja que o milagre já estava sendo construído antes do problema aparecer. Veja, não existe o acaso. Deus não é pego de surpresa diante dos percalços da vida. Pare para pensar. Uma festa super importante acontecendo. Maria estava lá na festa. Jesus foi convidado sem que ninguém soubesse dos seus poderes sobrenaturais, exceto a sua mãe, que ele era o Messias, a mãe do Messias. Na cena da festa, as talhas vazias. E de repente surge um problema cuja natureza ninguém tinha competência para solucionar. Veja, no curso natural da vida, nós não podemos e não temos competência para sabermos o que ainda vai acontecer. Só o nosso Deus. Só Deus, porque Ele é onisciente, sabe de todas as coisas de antemão. Veja, que todos tinham fartura, todos estavam felizes, festejando um belo lugar. Muita gente bonita, muita gente boa, um lugar agradável, um lugar bacana, muita fartura. Mas o que ninguém se deu conta é que o Messias, ninguém se deu conta que naquele lugar o Messias, o Filho de Deus, estava ali. Estava ali o Cristo. E as talhas estavam vazias. Ninguém se deu conta também que as talhas estavam vazias e que o banquete estava por um fio e que o vexame na iminência estava para acontecer. Meus irmãos, de nada adianta as talhas vazias. Não adianta as talhas estarem cheias de água, se Jesus não estivesse presente ali. O vinho faltaria do mesmo jeito. O milagre não ia acontecer do mesmo jeito. Simplesmente, o milagre não ia acontecer. Portanto, meus amados, assim é a minha e a sua vida. Quantas vezes estamos certos de que tudo está bem? Quantas vezes estamos certos de que tudo está bem e na mais perfeita ordem, e nessa perfeita normalidade da vida, não percebemos que estamos tão vazios e impotentes quanto aquelas talhas vazias. Queridos, daí nós podemos nos dar contas. Daí nos damos conta que o que mais estamos precisando, o que é de mais importante na nossa vida, não é estar numa festa, ou coisa parecida, para nos alegrar, para nos dar esperança, quando na verdade, o que mais estamos precisando é de Jesus. Precisamos convidar Jesus para que Ele faça parte da nossa festa, Ele faça parte da nossa vida. Quantos estão seguindo o curso natural da vida, vivendo regaladamente, sem perceber que Jesus foi o enviado de Deus para se fazer presente em nossas festas, a fim de realizar um milagre em nossas vidas, a fim de nos encher de vida
e paz através do seu bom e maravilhoso vinho. O vinho da paz. O vinho da paz nesse mundo tão conturbado. O vinho que vem nos encher da bondade. Que nos enche da bondade nesse mundo tão hostil. Nos enche. Jesus ele veio como vinho novo para nos encher do vinho da esperança nesse mundo de desesperança, onde falta a esperança. Portanto, eu quero encorajar você, meus queridos, nesta noite. Quero encorajar você a convidar, a chamar, a invocar Jesus para fazer parte do seu universo espiritual. Sabe por quê? Porque sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para ter festa. Sem Jesus não dá para ter esperança. Sem Jesus não dá, porque tudo sem Jesus é passageiro. Meus amados, podemos ter tudo, entretanto há aqueles momentos em que nós nos sentimos vazios como aquelas talhas. E então é nesse momento que nós precisamos de Jesus para nos encher do bom e maravilhoso vinho da esperança. Você está se sentindo vazio, angustiado, impotente, diante das circunstâncias difíceis em que estamos vivendo? Eu quero dizer que você está precisando do bom e maravilhoso vinho de Jesus Cristo na sua vida. Confia nele e faça o que ele está te mandando fazer. Faça como Maria, confia plenamente em Jesus. Então, nesta noite, eu quero convidar você nesta noite a fazer o que Maria fez. Expressar o que Maria expressou. Ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. Confiança, convicção, esperança. Para aquela festa continuar, seria necessário um milagre. Um novo vinho, um novo e bom vinho. Talvez seja isso que você esteja precisando para fazer a sua vida continuar como aquela festa. Ter um novo vinho. Um bom vinho. Melhor do que esse que você tem. Melhor do que esse que você já conhece. Porque Jesus, ele é o melhor. Ele quer e deseja o melhor para nós. Portanto, meus queridos, você precisa deixar Jesus encher a tua talha. A talha aqui representa você, eu, o teu coração, a tua vida. Você precisa deixar Jesus encher a tua talha, encher o teu coração do bom e do novo vinho. Meus amados, o vinho do amor, o vinho da justiça, o vinho do perdão, da esperança, encha o teu coração de Jesus. E eu quero concluir nessa noite com esta palavra para mim e para você, de maneira que nós possamos nos despedir desta noite, deste culto, na expectativa de que esta palavra possa ter enchido o nosso coração do bom vinho, do novo e do bom vinho. Primeiro nós falamos que Maria procurou Jesus quando o vinho acabou, versículo 3. Segundo, só Jesus pode nos dar o bom e novo vinho, versículo 5. Só Jesus pode nos encher do mais puro e novo vinho, versículo 7.
3 aspectos desse texto que podem contribuir muito para o nosso entendimento, no sentido de que tenhamos uma vida de esperança, uma vida encorajada, porque o vinho desta vida passa, o vinho deste mundo passa, mas o vinho que nasce da graça, do trono da graça, das mãos de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele permanece para sempre. Que esta palavra possa chegar e ficar no teu coração, permanecer no teu coração. E eu quero desejar a você uma ótima e abençoada semana para todos. Deus possa te abençoar, renovar suas forças com um novo e maravilhoso vinho, para que você possa ter uma semana abençoada. Deus abençoe, fique na paz.